Boa noite a todos. Continuo sendo Rodrigo Mantuanelli, terapeuta bom de papo, né? Esse é meu segundo vídeo para o canal. E como mais cedo eu publiquei no meu feed, no Face, hoje o vídeo vai falar sobre adicção, bênção ou maldição, né? Muitos de vocês, ou alguns de vocês que podem estar vendo esse vídeo agora, não têm a ciência exata do que significa a palavra adicção. Então vamos lá. Adicção tem dois significados globais, que são bem objetivos e descrevem bem o que a adicção representa para cada ser portador dela. Vamos lá. Em grego, adicção significa escravo. Em inglês, é traduzido como dependente. Lembrando que essa dependência ou essa escravidão pode ser por algo ou também por alguém, né? Muitas pessoas no mundo, muitas pessoas que se dizem politicamente corretas perante a sociedade, não têm a ciência de que 75% da população mundial ela é adicta. Aí vocês podem estar se perguntando assim, nesse exato momento, mas como assim 75% da população mundial tem problemas com a dependência química? Não. Tudo aquilo que se excede, que é feito de maneira demasiada e que em algum momento a causa dessas coisas serem feitas de maneiras demasiadas, elas causam consequências na nossa vida. Elas começam a fazer com que nós perdemos o controle da nossa vida. Mas por que a adicção ela está ligada apenas à dependência química e muitas das vezes não está ligado no resto que engloba a sociedade? Por um simples fator. A adicção, a dependência química, o tráfico, ele não gera impostos para o governo. E os outros tipos de adicções mais comuns que eu vou citar agora, como jogos, compras, comida, celulares, jogos, redes sociais, de alguma forma, ela está gerando um bem maior para a sociedade, através de impostos, através de consumo e através de outras coisas que vocês devem estar podendo tirar de exemplo, né? E assim, cara, alguns de vocês podem fazer essa pergunta agora. Pô, eu compro demais, ou eu como demais, ou eu me exercito demais. Será que eu sou um adicto? É simples. É simples a definição de como se constatar se você é um adicto ou não. Difícil é o trabalho de aceitação, de se aceitar como um adicto, né? Por que que muitas das vezes a palavra escravidão e dependência ela soa muito forte? Então muitas pessoas têm um problema no processo de recuperação, no processo de restauração de vida, porque elas entendem que elas não são dependentes e não são escravas. Mas a vida delas está toda bagunçada. Pergunte para você agora, nesse exato momento, seja dependente químico ou seja pessoas que têm um costume fora de um padrão normótico, se esses eventos dos quais vocês praticam estão causando problema na área familiar, na área financeira, na área espiritual, conjugal e por aí vai. Se a resposta for sim, bem-vindo ao mundo da adicção. É o fim do mundo? Não, não é o fim do mundo. A adicção é uma doença progressiva, incurável, de fins fatais e primária. Por que primária? Porque hoje os estudos científicos já conseguem constatar que muitos de nós nascemos com um fator chamado fator X,
herdado dos nossos familiares, não exatamente de pai e mãe, mas de alguma carga genética de membros das nossas famílias do passado, que nos fizeram com que nós buscássemos essa condição de adicto, né? Adicto é o nome dado para a pessoa portadora da adicção. E como eu disse no início que nós iríamos abordar a questão da maldição e da bênção, eu quero deixar muito bem claro que isso é a minha opinião, é a minha visão, tá? E é a maneira do qual, só por hoje, eu consegui virar a chavinha. E tá em recuperação, tá sóbrio e tendo uma qualidade de vida. Vamos lá. Muitas das vezes, se eu perguntar para 100 pessoas, 95 pessoas vão me responder: adicção é uma maldição? Muitas pessoas já vão no automático. É uma maldição. Aí eu pergunto para elas, para vocês, e para mim mesmo eu fiz essa pergunta durante muito tempo. Por que a adicção é uma maldição? A doença em si, ela só começa a ter vida própria, ela só começa a tendenciar a progressividade dentro de nós a partir do momento que eu escolho, que eu faço escolhas de maldição, que eu escolho levar o braço até a substância minha de preferência ou decadência, ou que eu faço a escolha de entrar num shopping sabendo que eu não posso comprar aquilo e me dou o luxo de comprar aquilo, sabendo que eu não posso comer determinados tipos de alimento que hoje ou num futuro mais tarde vai me causar algum tipo de comorbidade, seja pressão alta, diabetes e por aí vai. Então, assim, eu vejo que essa questão da maldição, eu tenho que quebrar esse paradigma, eu tenho que quebrar essa coisa já pronta e feita e trazer para o meu eu. Quem amaldiçoou a minha vida, quem amaldiçoou, quem fez com que eu perdesse o controle total da minha vida, em todos os sentidos, foram as minhas escolhas. Não foi a minha doença. Porque muitas pessoas possuem esse fator X e nunca desenvolveram a doença da adicção. Por quê? Elas não escolheram se permitir fazer o uso de alguma substância do qual pudesse acordar o dragãozinho dentro delas, ou elas não se permitiram ser abusivas naquilo que os proporcionava prazer. Mas e aí, Rodrigo? Como é que é essa questão? Você já deixou claro que, na sua opinião, a questão da maldição está muito mais na minha escolha, no meu posicionamento diante da doença, do que a doença em si. Como que você vira a chave? Cara, hoje eu posso dizer, para alguns podem soar como loucura, para outros podem soar como sarcasmo, mas a adicção hoje na minha vida, eu ser um adicto hoje na minha vida, é uma bênção. Sabe por quê? Porque hoje, eu num processo de recuperação, num processo de volta a crer em Deus, num poder superior, que o programa me sugere e me encaminha, ele faz com que as minhas escolhas sejam bênção para a minha vida. Eu continuo tendo a minha adicção. Ela não vai sair de mim. Mas as minhas escolhas vão dizer se eu vou amaldiçoar a minha comorbidade ou se eu vou fazer da minha comorbidade um degrau para que eu alcance objetivos maiores, como eu disse no vídeo passado. Então, assim, um dos fatores principais que hoje eu vejo a adicção na minha vida como uma bênção é o fator de que todos os dias, quando eu acordo, eu necessito ser uma pessoa, hoje, melhor do que eu fui ontem. Porque se eu não buscar esse processo evolutivo espiritual,
como ser humano, como pai, como amigo, como família, como tudo, a probabilidade de eu voltar a amaldiçoar a minha vida com as minhas próprias escolhas é muito grande. Porque a doença da adicção, ela tem muito do lado espiritual. O alicerce para a inversão da chave da maldição para a bênção vem do lado espiritual. Mas o lado psíquico, é o tempo todo, ele tenta me desviar do foco. Porque, como eu já disse, a adicção em si, falando em termos científicos, ela não possui cura, ela possui paralisação. Só que a minha doença, ela não quer ser paralisada. Então, a todo momento, ela me manda gatilhos, ela me manda condicionamentos, dos quais tentam fazer eu acreditar que as más escolhas são as melhores para a minha vida. Por quê? Porque através das minhas más escolhas, eu vou estar novamente alimentando a minha doença. E a partir do momento que eu fecho esse ciclo de más escolhas e substituo por escolhas saudáveis, por escolhas produtivas que me fazem me sentir melhor, que me fazem ser uma pessoa melhor, que fazem eu aceitar quem eu sou de verdade e quem eu não gostaria de ser, faz com que isso tudo se torne uma bênção na minha vida. Eu precisei de conhecer a adicção, precisei de conhecer o fundo de poço da adicção para me reconhecer a existência e a presença desse Deus na minha vida, sabe? E só para finalizar, né, uma questão que é muito discutida e muito falada pela sociedade, principalmente para apontar o dedo para terceiros, é a questão da adicção e o fundo de poço. Gente, fundo de poço não se mede. Cada um tem o seu. A partir do momento que eu começar a comparar o meu fundo de poço com o companheiro, a probabilidade de eu voltar para onde eu estava, ela é enorme. Porque às vezes eu condiciono fundo de poço, perder todos os bens materiais, fundo de poço, ser morador de rua, fundo de poço, deixar com que a minha higiene pessoal se desintegre, né? E não é isso, cara. Falando de mim, o meu fundo de poço foi o vazio existencial. Não foi a questão financeira, não foi a questão do abandono familiar, mas foi o abandono de mim comigo mesmo. E se eu começar a me comparar meu fundo de poço com aquelas outras pessoas que eu acreditava que o fundo de poço é aquilo, a minha doença vai fazer com que eu acredite que eu ainda não cheguei naquele nível. E que, consequentemente, ela começa a me convencer de que eu posso novamente estar fazendo uso das minhas más escolhas para me alimentá-las novamente. Então, só por hoje eu entenda que a bênção e a maldição da adicção está única e exclusivamente, na minha concepção, ligada às minhas escolhas e à maneira com que eu vejo e encaro a vida. Queria agradecer pelo carinho, pelo respeito, pela atenção, e peço que vocês divulguem, que vocês possam estar marcando pessoas que necessitam de algum tipo de apoio, de algum tipo de ajuda, tá certo? E no mais aí, até a próxima. Tamo junto, obrigado.